Olá, sejam todos bem-vindos ao Vamos Debater Direito do mês de novembro. E o tema do programa de hoje não podia ser mais especial. É um caso que não sai da mídia, muito paradigmático, e é por isso que eu convidei dois advogados especialistas criminalistas para conversar com a gente. Hoje nós vamos falar sobre o caso Evandro, considerações jurídicas. E para isso eu convidei o professor, mestre em Direito, doutor advogado, Jefferson Luiz Marinho. Tudo bem, doutor? Bem, professora, agradecemos o convite, estamos aqui novamente e vamos falar sobre esse caso, que é um caso bem emblemático, né, da nossa justiça paranaense e brasileira. E também conosco a advogada, mestre em Direito, Nicole BD. Tudo bem, doutora? Tudo bem, obrigada, viu, pelo convite e complementando o que meu colega Jefferson disse, é um caso intrigante até hoje, né, e nós estamos aqui para fazer esses apontamentos e o que vier à frente aí, né, nas nossas conversas. Muito legal. Então, você que está aí em casa talvez já tenha ouvido falar sobre o caso Evandro. Nossos convidados vão explicar melhor como que tudo isso aconteceu. Mas basicamente, se você quiser saber mais, você pode entrar lá na Globoplay e procurar pelo caso Evandro. Mas, professores, se puderem contar para os nossos espectadores como que é esse caso, o que aconteceu. É um caso bem emblemático, né? Primeiro, o júri que nós tivemos ali durou 38 dias, né? Foi o júri mais longo da história da justiça brasileira. Diversas provas produzidas, inúmeras testemunhas. No primeiro julgamento, os 7 acusados ali foram absolvidos, né? Um ano após isso, o Ministério Público conseguiu anular o júri, conseguiu que fosse feito um novo julgamento, né? E após isso, algumas pessoas foram, de fato, condenadas. A Beatriz Abage, por exemplo, ela foi condenada a 20 anos de prisão. O senhor Oswaldo, que era chamado na época, né, de o bruxo de Guaratuba, foi condenado a 20 anos. Ali era basicamente dividido os acusados em 3 grupos. O grupo dos pais de santo, né, dos bruxos, o grupo da senhora ex-primeira-dama e a sua filha, e mais 2 acusados que posteriormente foram inocentados, né? A ex-primeira-dama e a sua filha acabaram passando 5 anos presas, encarceradas, e depois, um tempo depois, conseguiram sua absolvição. Mas é um caso bem interessante, porque na época, né, ali em 92, nos anos 90, nós estávamos vivenciando uma situação atípica de sequestro de crianças, né? O pequeno Evandro, ele foi o 7º menino a desaparecer na época, né? Um ano antes teve um outro desaparecimento de um menino lá em Guaratuba também, inclusive a alçada dele já tinha aparecido, mas dado o desenvolvimento da tecnologia, no ano passado conseguiu-se identificar que era de fato ele, né? Os primeiros exames de DNA apontavam para uma menina. E agora, o ano passado, 2022, chegou-se à conclusão que era ele mesmo, os resultados deram positivos. E na época, lá no 92, nós precisamos fazer um panorama político da época, né? Nós tínhamos ali a disputa municipal, tínhamos a disputa estadual, grupos políticos grandes, fortes ali envolvidos e de olho na situação. E aí também tem a questão da mídia, como vetora, né, que propagou bastante informação. Até eu lembro, como se fosse hoje, nós assistimos o jornal, se não me engano, a Manchete, teve uma reportagem do Boris Casoy, falando, porque esse crime não pode ficar sem punição. A mídia foi a maior influenciadora de decisões quanto a esse crime, né? Na época. E a gente vê até esses efeitos da mídia até nos casos de hoje, né? Então, assim, é complicado, mas, assim, fazendo um paralelo com o ano que era 90, o poder que a mídia teve, né? Já tinha na época. Já tinha, né? E se mantém, né? Porque hoje ela influencia diretamente em outros casos também. Mas naquela época foi essencial. Teve uma reportagem no Fantástico, bem emblemática também,
que eu lembro, eu era bem pequena, mas eu lembro que tinha umas entradas assim com imagens porque como eu tinha questão dos pais de santo, com questão de terreiros, daí fizeram uns cortes com sangue, bichos assim, bem para impactar e prender a imagem do pessoal àquela realidade que eles queriam vender e que não necessariamente era a realidade dos fatos trabalhados judicialmente, né? Então... levando em consideração a importância da mídia, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, na época dos fatos, deslocaram-se grandes quantidades de repórteres para a cidade, cobrindo a matéria. E a grande questão ali do momento foi que os 7 acusados já foram condenados ali pela mídia. E a grande ironia disso tudo, que passados 30 anos, né, quem desvendou todo o mistério foi um repórter investigativo, né? É verdade. Então, assim, tem a questão negativa da mídia, mas nós também precisamos aplaudir e enaltecer o lado bom da mídia. Por quê? Se nós não tivéssemos esse trabalho do... Ivan Mizanzuki. Evandro? Ivan. Do Ivan, ele é repórter e podcaster, né? Nós estaríamos aí com esse caso que, sem dúvida, é uma das maiores atrocidades jurídicas do Brasil, até hoje, né? E desde 2015 que ele já vinha se debruçando, pesquisando, estudando as relações e o caso que aconteceu ali. E em 2018 ele teve acesso a essas fitas e, engraçado, essas fitas estavam no processo. Tá certo que são mais de 1.500 laudas, né? Um processo extremamente complexo e poroso, com inúmeras provas e testemunhas, mas... Estamos falando de autos físicos, né? Hoje nós trabalhamos com autos digital, eletrônicos. Né? Eletrônicos, e temos uma facilidade. Mas trabalhar com autos físicos, hoje, quando a gente trabalha, a gente já se assusta só de olhar umas paginazinhas, a gente já sabe o trabalho que vai ser. Mas em autos físicos ele teve um trabalho significativo, né? A gente tem que dar todo o mérito mesmo pro Ivan, porque o trabalho dele foi impecável, minucioso, né? E levou até esse documentário que você citou no início do Globoplay, né? Então, assim, que nem o Jefferson falou, tem os polos positivos e os polos negativos. Mas a gente vê que a cidade hoje, há tantos anos depois do caso já ter, né, se encerrado, vamos dizer assim, ainda vive essa influência, né? Então, é muito divisor de água ainda as informações que a mídia prestou e o que a sociedade comprou. Então, a gente encontra um polo que defende e um polo que não defende, né? Então, assim, a cidade ainda vive vamos dizer, essa ferida, né? Então, assim, passa-se anos ou não, mas agora a gente tem um documentário, mas passava-se anos ou não, sempre existia a volta desse assunto, né? E dessas dúvidas. Então, assim, eu quis falar sobre o Ivan porque foi muito interessante realmente o que ele fez, né? E provar que, às vezes, a justiça não uma vez, mas algumas vezes está muito equivocada, né? E se deixa se influenciar por erros que, né, causaram significativamente nas pessoas, né? É muito interessante isso que os professores estão falando, principalmente essa questão de, parece que muitos, quando você vê o documentário é do Ivan Mizanzuki, pessoal, se vocês, vamos dar nome, né? Para dar os créditos para a pessoa que fez essa pesquisa. Inclusive, ele foi meu professor de inglês na adolescência, uma pessoa inteligentíssima, já era naquela época, agora comprovou que mais ainda, né? Mas eu quero saber dos senhores, assim, quando a gente está vendo o documentário, a impressão que eu tive é que parece que tudo era feito de assalto. Nada sabe quando você pensa, puxa, eu que não sou uma investigadora, não faria assim, eu teria mais cautela e tal. O que vocês acham que levou a essa afobação para tentar resolver esse caso? Ao meu ponto de vista, eles queriam incriminar o quanto antes alguma pessoa, exatamente pelo envolvimento em massa da mídia. Só que quando a gente fala desse caso, a gente tem que lembrar que foram envolvidas 2 pessoas que estavam envolvidas no meio político, né? Então, assim, eles tinham mais pressa a resolver da forma que estava, exatamente pelo nome das pessoas envolvidas, né? Então, assim, ao meu ver, né? Não sei no seu, Jefferson, mas eu vi que eles tinham pressa, né? Pela pergunta da professora, é extremamente relevante e muito interessante, porque ouvindo os depoimentos dos delegados à época, o casal que conduzia as investigações, inclusive foi o casal que criou o Grupo Tigre na época, né?
Em 1992, nós estávamos com essa situação de crianças desaparecendo. E nós tínhamos uma lacuna muito grande na nossa Polícia Civil do Estado do Paraná. Nós não tínhamos um grupo especializado na investigação desse tipo de crime. E o casal de delegados lá, quando eles assumiram a investigação, eles contaram isso nos 2 primeiros júris que aconteceram, que eles sofreram muita pressão política, pressão hierárquica, que, né, sobrepunha as suas funções ali na Polícia Civil. Então, é interessante que a resposta para a sociedade, para aqueles crimes, para o que estava acontecendo, era uma coisa imediatista, né? Necessitava-se que, pelo clamor popular, desse uma resposta para a sociedade. A casa do ex-prefeito lá, o senhor Alda Bage, ela foi apedrejada várias vezes, ameaçaram de incendiar, de queimar a casa do ex-prefeito. Vocês acham que isso teve também uma certa questão de preconceito religioso? Teve. Porque ali parece que quiseram imputar para elas, parece que elas mudaram de religião em determinado momento, foram para... Desculpe, como que é o nome da... Umbanda, né? Elas foram para Umbanda. Veja, o senhor Oswaldo, que é uma figura central do caso, ele era pai de santo. Até hoje ele é. Ele desenvolve ainda esse trabalho, né? E ele era natural de São Paulo, morou em Curitiba um tempo, aí a sogra dele vendia artesanato em Guaratuba e a esposa dele, que ele mantinha um relacionamento, chamou ele para ir para Guaratuba vender artesanato também. E eles foram para lá, sondaram tudo certinho e ele viu que ele poderia jogar búzios na feira, né? Na praça central lá de Guaratuba. O que acontece é que, como se tratava de uma cidade extremamente religiosa, né? Não aceitaram essa questão dele lá. E ainda mais quando ele se identificou como pai de santo, né? Aí o caminhão de pedras voaram sobre a sua cabeça, sobre a sua vida. E essa intolerância religiosa contra a religião de matriz africana, o que não é segredo para... Até nos dias atuais nós passamos por esse tipo de problema, aconteceu. Foi muito decisivo até, né, no desenrolar do processo, até porque imputaram o ritualismo ali daquela... Até as manchetes iniciais, né, das emissoras o foco principal era a questão do umbandismo, né? O sensacionalismo. Na verdade, eles nem abordavam o umbandismo, né? Eles abordavam o candomblé, né? Que Oswaldo é pai de santo de candomblé, não é pai de santo de umbandista. Então, eles fizeram essa venda, né? E que nem o Jefferson falou, Guaratuba é muito religiosa até os dias de hoje. E em Guaratuba hoje se vê poucos centros e terreiros de Umbanda e Candomblé, porque a cidade realmente não aceitava na época e depois do caso ainda existe essa intolerância religiosa. E a gente está falando do Brasil, que é um país extremamente preconceituoso em diversos segmentos e religioso pior ainda. Então, assim, eles usaram uma fração do envolvimento, né, da Beatriz Abage com Oswaldo como uma forma de explicar, vamos dizer, a tortura, o massacre que aconteceu com a criança, enfim. Eles usaram como desculpa, né? Mas eles esqueceram de informar, que nem o Jefferson falou, que o candomblé e a umbanda são de matrizes africanas, não trabalham com sacrifício humano, né? Então, assim, precisa deixar bem claro para todo mundo, né? E as pessoas e é justamente ao contrário, né? Ao contrário, só trabalha com elementos da terra, Sim. ou seja, ar, água, terra, areia, mar. Então, assim, jamais trabalha com sacrifício humano, né? Então, assim, as pessoas confundem isso, né? E aumentam o problema. E uma coisa que precisa se falar, que também trouxe, que é a questão do Oswaldo ser pai de santo de candomblé, é que não tem o sacrifício humano nessas religiões, entretanto é permitido o sacrifício de animais, né? Então, assim, isso está previsto, né, na Constituição brasileira, né? Na Constituição, perdão, não. O Supremo Tribunal Federal tem já uma súmula quanto a isso, porque lá é uma origem africana, então lá tem esse segmento religioso, mas está voltado só aos animais e tudo mais. Então, assim, não tem o sacrifício humano, mas eles usaram isso como um meio de envolver o Oswaldo, aprisionar ele dentro da situação do caso, juntamente com a Beatriz, que tinha envolvimento com ele, e foram fazendo um mapa mental criminal
usando principalmente a questão da religião. O preconceito religioso. Preconceito Tem um dado religioso. bem interessante no processo, que é um depoimento do Sr. Oswaldo. O Sr. Oswaldo era considerado o mentor intelectual do crime ali, né? E ele relata isso em júri, em plenário, que é justamente o contrário. A Umbanda ali, eles utilizam o ritual com animais justamente para afastar qualquer tipo de ritualidade com pessoas humanas, com o sangue humano. Então, eles utilizavam ali bodes, por exemplo, para extração de sangue, justamente para substituir e não ter nenhum tipo de problema, né? E a intolerância religiosa foi tão absurda ali, algo tão escrachante, assim, escancarado no decorrer do processo, que em determinado momento, o Sr. Oswaldo, levado por uma atitude boa de querer ajudar nas buscas, ele foi na casa da mãe do menino lá, do pequeno Evandro, e se ofereceu ali para incorporar divindades, assim, porque se ele passasse próximo de onde estava o corpo, a divindade mostraria para ele aonde estaria o corpo. E essas questões, posteriormente, foram utilizadas contra ele no processo. A principal testemunha-chave lá, que era considerado o guru da acusação, imputou esse tipo de situação, alegando e falando, né, que o Sr. Oswaldo e os demais acusados passaram próximos do corpo, levando a crer que eles sabiam que né, de fato eles foram os autores dessa monstruosidade. Nossa, muito interessante. Doutores, quero mudar um pouquinho o foco para uma parte mais processual, mas uma dúvida que nós temos aqui, né? No Brasil a gente sabe que o processo demora para ser resolvido, mas 30 anos, doutores, o que aconteceu nesse caso que só agora elas foram absolvidas? Não sei nem se transitou em julgado já essa decisão, mas é um processo que vem se desenrolando, que tem quase, acho que é nossa idade quase. Nós passamos aí por 5 julgamentos, né? O primeiro, elas foram absolvidas, né? Aí o segundo, os dois homens foram absolvidos. A senhora Celina Abad, ela não foi para o segundo julgamento, porque ela já tinha mais de 70 anos, como ela, né, a sua prescrição caiu pela metade. E a senhora Beatriz Abad foi condenada a 20 anos, o Oswaldo e o de Paula também, né? E o outro rapaz que morreu em 2011 de câncer na cadeia, foi condenado a 18 anos de prisão. Então, assim, uma reviravolta tremenda através das pesquisas do Ivan, porque se debruçou e ele teve o cuidado de ouvir essas fitas. Inclusive, essas fitas estavam no processo, né? Essas fitas relatam a monstruosidade que essas pessoas passaram, né? O Sr. Oswaldo, por exemplo, ele, em depoimento, ele relata que ele passou 3 dias algemado, né, tendo a sua cabeça sendo alocada dentro de um galão com água, né, as pessoas ali colocavam esponja num cabo de vassoura, jogavam detergente e enfiavam na sua boca, né? Ele falou que ele passou mais de um dia sofrendo esse tipo de tortura, e assim, um dia seguido, só que foram vários dias, né? A senhora Celina Abad tem uma reportagem que elas deram uma entrevista para Globo, e ela relata que ela ouvia sua filha sendo estuprada pelas pessoas ali que fizeram essa monstruosidade, a tortura ali, né? E isso desencadeou na nossa revisão criminal que nós tivemos no ano 2022, né? Só que é importante falar que essas fitas, elas estavam no processo, mas todas elas foram adulteradas. Então, houve cortes, né, desses pedaços. Edições, né? Então, o que foi apresentado para a justiça foi totalmente adulterado, né? Então, as provas, elas não tinham a sua veracidade, não tinham a sua íntegra. Então, é aí que leva o caso da revisão, né, criminal. E que, de novo, graças ao Ivan, porque até então não se tinha essas provas, né, na íntegra, né? Nunca se teve acesso à íntegra desses documentos, né? Então, é que se leva à revisão criminal, porque essas provas são totalmente ilícitas, né? O processo inteiro foi construído, foi abordado através de provas ilícitas, né? Então... nós temos alguns quesitos para essa revisão criminal, né? Quando a condenação afronta alguma lei, quando as provas são ilícitas, ou posteriormente à condenação, nós identifiquemos provas novas que levem à absolvição dos réus, né?
Só que tem uma situação muito interessante antes da revisão criminal. Qual é? O indúbio pro réu. Né? A presunção de inocência. Aí que tá, professor. Antes do senhor concluir, isso que eu fiquei pensando. O senhor estava contando que ela foi absolvida primeiro, depois teve um outro julgamento. Eu falei, mas não é indúbio pro réu? Não sei se vocês chegaram a analisar por que que ela foi novamente julgada, se ela já tinha sido absolvida, se não... No primeiro julgamento, no primeiro júri, elas foram absolvidas porque não chegou-se à conclusão que, de fato, o corpo encontrado era do pequeno Evandro, né? Aí, posteriormente, o Ministério Público recorreu da decisão e conseguiu a anulação desse júri, levou-se a um novo julgamento, em 2004 elas foram condenadas. Só que elas passaram, cada uma, mãe e filho, 5 anos presas, né? O senhor Oswaldo também passou um longo tempo preso. E aí, quando se apareceram essas novas provas, teve-se o cuidado de ouvi-las, ingressou-se com as revisões criminais e os desembargadores também. Por 3 votos a 2, né? São 5 desembargadores que julgam a revisão criminal. Os 3 entenderam que sim, que de fato ali as provas são contundentes, essas fitas foram periciadas. Né? A Câmara se deu o trabalho de fazer uma perícia judicial e identificar a veracidade. Dessas fitas, né? Foi comprovada essa questão da tortura ali, né? E, inclusive, essa decisão da revisão criminal, ela é irrecorrível. Acabou. Já foram declarados inocentes, agora não tem mais... O que fazer, né? Não tem como voltar atrás. E uma das coisas que... Um dos artigos fundamentais é o artigo 157, né, do CPC, que ele obriga a desemaranhar essas provas ilícitas do processo. Então, tudo que foi apresentado até então, não pode se concluir que, através daqueles documentos apresentados, realmente existiu uma veracidade. Então, conclui-se que o processo inteiro foi baseado através de uma mentira, né? E principalmente tortura, nós estamos falando de tortura, algo assim ilegal, proibido na nossa Constituição, né? Que defende as garantias legais ali no artigo 5º, inclusive a questão de provas ilícitas também, a gente encontra essa questão no artigo 5º. Então, assim, é importante entender que essa revisão criminal, além de ter todo esse segmento por conta do Ivan, né, do documentário dele, também há vários erros legais que garantem elas essa revisão, né? Então, assim, a gente tá falando de tortura, né? Então, assim, é um negócio que realmente é uma garantia fundamental e que deveria, desde então, né, ter sido levantada, respeitada e levantada desde o início do processo. Então, a gente percebe que faz 30 e poucos anos que isso foi tentado ser mascarado, né? Então, assim, é um erro judicial, é um erro da polícia, é um erro de vários envolvidos nessa investigação, dos advogados da época, infelizmente, por deixar passar essas coisas tão significativas, né? Então, é complicado. Agora, fugindo um pouquinho, assim, da esfera criminal, né? De início, a professora suscitou a questão da indenização, né? Sim, eu acho que a gente ainda não estava no ar, mas eu perguntei para os professores duas questões, né? Primeiro, se aquelas pessoas que torturaram elas podem ser punidas por isso ainda, e também a questão da indenização, se elas podem pedir uma indenização do Estado. Respondendo a primeira pergunta sobre a tortura, sim, de fato, o Ministério Público deveria investigar isso, quem foram os responsáveis pelas torturas, né? Quem foram os torturadores, e deveriam, né, logicamente, respeitar todo o devido processo legal, presunção de inocência, né, todos os princípios basilares da nossa Carta Magna, mas, sim, o Ministério Público tem por dever constitucional investigar, né, essa questão, identificar essas pessoas e, dadas as suas penas, né, cada um a sua punição. Até administrativamente, porque estamos falando de PMs, né, de policiais, né? Os policiais envolvidos, não significa que só tenham sido envolvidos policiais, né? O crime de tortura, ele é imprescritível, né? E, inclusive, nós tivemos um pedido de desculpa formal, uma carta, né, nominal a cada um dos inocentados do governo do Estado. E mesmo assim, a gente entende que essas cartas não têm o poder de, né, apagar essas cicatrizes, porque foram 30 anos subtraídos de pessoas inocentes. A gente, né, tem noção e ideia de que o psicológico das pessoas foi destruído. Né? O que essas pessoas fecham os olhos para dormir, o que eles não lembram, o que vem à mente. Então, sim, faz jus à questão indenizatória na esfera civil.
Inclusive, a defesa dos inocentados já estão, né, estudando e pleiteando essa questão da própria decisão da revisão criminal. Os desembargadores já colocaram um tópico lá sobre a indenização mesmo. Agora, vai da análise criteriosa dos advogados ali mensurar, né, valores. A gente sabe que não existe um valor que pague, né, o que eles passaram. Imagine, a senhora Beatriz, ela trouxe relatos horrendos, coisas que eu não consigo reproduzir as coisas que eu ouvi da boca dela, né? Então, a tortura no Brasil, né, era militar, né, na ditadura era a coisa mais comum. Teve, posteriormente, na era democrática também, nós passamos por isso. E não 2023, semana passada, um caso que nós pegamos, a moça trancada dentro do camburão, sendo deslocada para o presídio, os policiais penais jogando spray de pimenta com ela dentro do... Quase que nós tivemos um novo Genivaldo, que é aquele senhor que foi, né, brutalmente, que morreu dentro da viatura da PRF ano passado. Por pouco nós não tivemos um novo. E tem um instituto brasileiro, quer dizer, um brasileiro não, um instituto que se chama do esquecimento, né, judicial, e o Brasil não é adepto, né. Agora, falando particularmente, né, eu acho que nesse caso do Evandro era algo a ser considerado, né. Claro, o documentário trouxe essa visibilidade que elas precisavam para a revisão criminal, as provas robustas para que houvesse essa revisão criminal, mas seria uma situação ímpar a ser estudada sobre o esquecimento, sabe? Porque volta e meia a mídia levanta, né? Ainda mais depois do documentário, houve os levantamentos muito maiores, né, sobre o caso. E eu acho que era uma garantia que deveria ser estudada, nesse caso específico, para a família, que teve os sobrenomes envolvidos, né? A Beatriz, Cecília, o Oswaldo, né? E outras pessoas que acabaram sendo envolvidas e que ficaram marcadas e lembradas pelo caso Evandro. E a vida delas não significa somente o caso Evandro, né? Elas tiveram outras situações, família, filhos, marido, esposa, enfim. Então, particularmente eu acho que nesse caso de revisão deveria ser estudada essa possibilidade do esquecimento, sabe? Como uma forma de minimizar esse estigma, né? Esse estigma e essa, vamos dizer assim, foi um roubo de vida, né? Nós estamos falando de 30 anos, uma perda de vida social, pessoal, você ficou marcado, né? Então, eu acho que nesse caso deveria se ter essa solicitação, os advogados deveriam cogitar um caso específico, né? Uma decisão específica, não estamos querendo regulamentar todos os casos, até porque não existe realmente essa necessidade. Mas para que essas pessoas tenham um sossego de vida que elas não tiveram. Agora deixa eu puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, falando um pouco das minhas pesquisas, da minha dissertação de mestrado. Eu vi ali alguns relatos do Sr. Oswaldo, né? O que aconteceu com a vida dele posterior à sua saída na cadeia. A monstruosidade que foi feita com ele não foi feita só dentro da cadeia. Ele passou mais de um ano dentro de uma solitária, sem água. Ele só tinha água no inverno. No verão não tinha água. Ele bebia água do vaso sanitário, né? Esses são relatos dele no processo. Ele tomava banho com a água do vaso sanitário. No inverno, em Piraquara, a gente conhece o frio que era, a tortura que ele passou, mais de um ano. Ele comia feijão com arroz, né? Eles não disponibilizavam outro tipo, muitas vezes ele comia comida azeda. Isso lá dentro. Quando ele saiu, ele tentou retomar a sua vida, ele foi para uma cidade distante, que ninguém sabe onde ele está. E ele relatando que ele tentou várias vezes procurar emprego, imprimia currículo, levava nas empresas. Quando as pessoas reconheciam ele, já fechava a porta na sua cara. Ele tinha filhos para sustentar. E um desses relatos me marcou muito, porque ele falou assim, numa determinada manhã, eram umas quase 10 horas da manhã, ele estava em casa, sentado na mesa, tomando um copo d'água, chegou um filho e falou assim, pai, você não comprou pão ainda, pai? Cadê o pão? Cadê o pão, pai? E ele não sabia o que falar para o filho, né? Aí ele relatando, naquela hora eu pensei em pegar uma arma e sair fazer assalto. Mas como aquela natureza não era a minha, que eu sou um espírito de paz, refutei aquela ideia. Aí ele tentou reabrir o centro dele, né? Como ele é pai de santo, e começou a dar certo.
né, como ele é uma pessoa carismática, as pessoas começaram a vir, frequentar. E o que aconteceu? Ele recebeu uma visita da Polícia Civil. Chegaram lá e falaram para ele, olha, recebemos denúncias que você está com crianças enterradas no seu quintal. Nossa. E a gente vai cavar, vai cavar, vai cavar. E aí ele desabou, né? Começou a chorar de novo e falar para os policiais, não, de novo não. Me matem aqui, mas não me levem preso. E aquilo me marcou profundamente. Ao nível, né? O nível da tortura. Sabe o que me chamou a atenção, professores? Eu quero a opinião de vocês sobre isso. Como o professor Jefferson começou falando, eram famílias ricas. Eles não... Se isso estava acontecendo com a mulher e a filha do prefeito, imagine então com uma pessoa pobre que estava ali, um coitadinho, socialmente hipossuficiente, que acontecia. Por que vocês acham que aconteceu isso naquele momento, sem entrar, né, claro, nas discussões políticas, a gente sabe que existem muito, mas será que era uma consequência lá daquela época ditatorial, daquilo que eles pensavam antes, porque a gente já estava num país democrático, nós já estávamos com a nossa Constituição, e mesmo assim, aquelas pessoas tinham muito dinheiro, elas estavam sendo torturadas, elas estavam falando que elas estavam sendo torturadas e ninguém estava conseguindo tirar elas de lá. Eu não entendi o que aconteceu. E aí que mora o que a gente teme mais, né? Que tem muita gente que fala, bandido, é bandido. Você não sabe ser bandido. Amanhã pode ser você ali sendo injustiçado. Mas eu venho de uma boa família, eu tenho dinheiro. Elas também. O que aconteceu no tempo de vocês? Eu tenho uma visão social da situação também, falando em relação até ao meu próprio trabalho de dissertação, né? Que traz essa abordagem da questão social, da falta de distinção de gênero, enfim. Ao meu ver, além da gente estar lidando com pessoas hipossuficientes, com preconceito religioso, nós também estávamos tratando de duas mulheres, né? A gente tinha acabado de sair de um período de ditadura, a gente vive uma sociedade patriarcal até hoje, então, naquela época, ainda, anos 90, a mulher não tinha voz nenhuma, né? Então, assim, isso eu tô te tirando a parte política, que nem a gente, no início da tua pergunta, não envolvendo a parte política. Então, nós estamos falando de duas mulheres que não tiveram assistência legal direcionada a elas, né? E que deveriam ter sido dadas a elas, né? E de outras 3 pessoas que também tinham envolvimentos religiosos. Então, assim, se você vê, são questões preconceituosas, de cunho social, não envolve nem tanto o monetário, né? Porque nós estamos falando da família Baggio, que tinha bastante dinheiro, mas era pela questão fisiológica delas. Elas eram 2 mulheres. Então, era mais fácil você torturar um homem ou uma mulher para ela confessar o crime. É mais fácil você torturar um homem ou um pai de santo que já sofre um preconceito religioso, né, que a sociedade já não aceita e principalmente a cidade que ele está não aceita ele. Então, assim, foram alvos fáceis de manipulação, de tortura, né? Então, assim, falando nesse aspecto, tem o aspecto político também, mas as pessoas que sofreram a tortura, que foram envolvidas como atores principais da situação, eram pessoas totalmente hipossuficientes, de uma forma geral, social e fáceis de manipular, né? Pessoal, eu gostei muito. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Nosso diretor me avisou aqui agora. Esse bate-papo foi muito legal. Eu quero agradecer muito os professores, o professor Jefferson, a professora Nicole, que estiveram aqui. Passo a palavra para eles se despedirem de vocês, porque esse é o último programa do ano, mas ano que vem estamos de volta. Professor? Agradeço o convite e é muito sempre gostoso estar aqui sentado, batendo esses papos que sempre nos ensina, né? A gente está aqui aprendendo mais do que, né, debatendo. Então, a gente fica extremamente feliz, coração alegre mesmo. E até a próxima. Professora? Eu também agradeço o convite da professora, né? Complemento as palavras do meu colega Jefferson. É muito gostoso estar aqui falando sobre um tema, né, jurídico que influencia até os dias de hoje. A gente fica impactado até os dias de hoje, né? E a importância da ressignificação, né, em qualquer processo, né? Como advogados, a gente tem que lutar pelo máximo de justiça, né?
Então, ouçam os seus clientes, né? Busquem estudar, né? Se aprofundar na situação, nos fatos, nas provas, né? Não entregar uma defesa rasa, né? Então, nesse caso é bom a gente levantar essas coisas. Mas eu agradeço mais uma vez o convite. E eu agradeço também a você que esteve conosco esse ano todo. Muito obrigada. Ano que vem a gente se vê de novo. Tchau, tchau!